Cumprimento a cada um dos irmãos, das irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. E quero aqui hoje deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Aqui nos Salmos, de número 139, versículo 23. Você vê que a palavra do Senhor diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Você vê, meus irmãos, minhas irmãs, que o maior problema do ser humano, o maior problema da humanidade, das pessoas, o meu maior problema é o coração, irmãos. O coração do homem, o coração da mulher é o maior problema. Por que dessa palavra aqui? Veja a sinceridade do salmista, irmão, Davi. Veja a sinceridade dele. Ele disse aqui, ó: sonda-me, ó Deus, e conheço o meu coração. Davi, irmãos, ele sabia que o coração dele não era puro. Davi sabia que o coração dele era maligno. Porque também a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí no versículo 10, Deus disse: eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo a sua obra. Então eu quero trazer para os irmãos essa palavra aqui, que nós precisamos, irmãos, de uma purificação todos os dias, uma lavagem, irmão, por meio da palavra, lavar o nosso coração, nossos pensamentos, santificar verdadeiramente ao Senhor, porque o coração é enganoso, irmão. O coração engana. Então por isso que todos os dias nós temos que estar meditando na palavra de Deus, orando, buscando fazer um jejum, irmãos, jejuar a Deus, fazer orações a Deus, porque o coração nos engana. Muitas das vezes a gente acha que está bem com Deus, aí a gente até pensa, não precisa orar, não precisa jejuar, mas enganoso é o coração. Não podemos confiar, irmão, na nossa estabilidade. Não podemos confiar só porque estamos de pé, não precisamos orar mais, jejuar mais, não. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12 e 13, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, meu irmão, aí o salmista fala: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele fala assim, irmão, mas ele sabia que o coração dele tinha caminhos maus. Davi está falando que: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós santificar o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, devemos santificar os três, espírito, alma e corpo, para que seja irrepreensível, conservados para a vinda do Senhor Jesus. Porque o que acontece, irmão? Muitos acham que vai ser salvo, muitos acham que vão alcançar a salvação, só porque fazem o bem para o próximo, só porque dá uma cesta básica, só porque dá uma esmola ali, uma esmola aqui, só porque empresta uma coisa ao próximo. Não, irmão. Tem pessoa que tem certeza da salvação, mas ela bebe, fuma, se droga, faz tudo ao contrário da palavra de Deus. Não anda na luz do Evangelho, não anda na luz do cristianismo verdadeiro, que é a palavra de Deus, irmão, o Evangelho verdadeiro. Muitos não andam no caminho que o Senhor Jesus preparou, que é Ele próprio o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos, irmão, que tem deixado o coração enganar? Por isso que eu trago essa palavra, irmão, não deixe o teu coração te enganar. Porque eu estou bem, eu faço o bem para o próximo, nunca faço mal para ninguém. Mas se você bebe, se você fuma, se usa droga, se prostitui, adultera, você não vai entrar no céu, não. Não vai entrar, porque o coração está te enganando. O teu coração está te enganando. Então quando você purificar o teu espírito, tua alma, teu corpo, santificar. E como que santifica? Por meio da palavra, irmão, por meio do Evangelho. Se você não santificar por meio dessa palavra, esqueça, nada mais se santifica. Jesus falou aos discípulos, 15:3 de João: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, falado. Então a palavra vai nos limpar.
Aí quantos que não crê na palavra? Quantos que não acreditam na palavra, no evangelho? E acham que vai ser salvo? Não vai. Por quê? Porque primeiro nós temos que crer nessa palavra. Segundo, ter conhecimento dessa palavra. E terceiro, praticar esta palavra. Quantos que acham que vai ter salvação só por fazer o bem para o próximo, mas está destruindo o seu próprio corpo, fumando, bebendo, se drogando, praticando adultério, prostituição, fornicação, tudo que a Bíblia condena. Então como que vai ser salvo uma pessoa dessa? Não, não vai ser salvo. Porque a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 6,12, né, 6,19, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisa ser santificado. O Espírito Santo quer habitar em nós. Agora, se eu não purifico o meu coração, que já é enganoso, que já é mau, como que o Espírito Santo vai habitar em mim? Não tem como, não tem lugar para o Espírito Santo. Mas quando eu me desponjo de tudo, irmão, que é pecado, quando eu me desponjo das coisas do mundo, quando eu me desponjo, louvado seja Deus, do pecado, do engano, da mentira, do adultério, da prostituição, da fornicação, dos maus pensamentos, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Irmãos, o Espírito Santo ele tem liberdade em entrar na nossa vida e habitar em nós. Mas quando nós santificamos a nossa vida. Então não se engane, irmão, nós não somos salvos pelas obras, não. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque muitos vão querer, Senhor, eu fiz bondade na terra. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei o próximo, ajudou, mas fumou, bebeu, se drogou, se prostituiu, adulterou, fornicou, andou tudo errado na terra. Então não é pelas obras, irmão, a salvação não é pelas obras, não. Louvado seja Deus lá em Efésios 2,9, não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Vai chegar no céu e vai dizer, Senhor, olha aí, ajudei fulano, ajudei ciclano. Lembra, Deus, quando eu ajudei aquele lá? Lembra quando eu dei uma marmita pro mendigo? Quando eu dei uma quentinha pro mendigo, Senhor? Lembra? Deus vai falar, lembro. Mas você fez tudo ao contrário. Você ajudou alguém, mas se destruiu. 1 Coríntios, a Bíblia diz também, 1 Coríntios 3,16, aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, nosso corpo é o templo de Deus, Deus o destruirá. Então não adianta, irmãos, não adianta, irmãs, nós querer fazer a bondade para alguém, ajudar o pobre, o necessitado, e não cuidar da nossa salvação. Não vai adiantar nada eu ajudar milhões de pessoas, ganhar o mundo inteiro, mas não cuidar de mim mesmo. Jesus mesmo falou isso. O que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vai adiantar muita coisa não, meu irmão. Então, vamos se purificar, irmão. Vamos purificar nossa vida primeiro, arrumar nossa vida com o Senhor, para depois a gente fazer algo para Deus. Então não vamos deixar o nosso coração nos enganar, porque já ouvi pessoas dizer, eu uso a minha droga, eu bebo minha cervejinha, minha pingazinha, mas o que acontece? Aí essa pessoa diz que tem a certeza da salvação. Aí eu falei para esse fulano, teu coração está te enganando. Jeremias 9:17, falei para ele, louvado seja Deus. Jeremias 17:9, na verdade, 17:9, falei para ele, coração enganoso, rapaz. Como que você vai entrar no céu dessa maneira que você está vivendo? Você precisa de Jesus, precisa de libertação, transformação. Então, meu irmão, o que está acontecendo? É que as pessoas estão confiando em si mesmas, né? Só porque faz uma bondade ali, ajuda alguém aqui, não faz mal para ninguém. Mas eu bebo minha cervejinha, fumo meu cigarrinho, mas não faço mal para ninguém, não incomodo ninguém. Eu vou ser salvo. Mentira, mentira. Mentira, irmão, não vai ser salvo. Não vai. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Foi o que eu falei para 1 Coríntios 6,19. E quem destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Quando você fuma, destrói teus pulmões. Quando você bebe cachaça, teu fígado teu rim vai embora. Vai se acabar, vai derreter. E nós somos o que? A casa do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós, irmãos. Mas nós precisamos arrumar a nossa vida. Ter uma purificação verdadeira. Louvado seja Deus. Porque Deus ele quer usar homens e mulheres na terra. Mas homens, mulheres santificados, purificados. Vê Isaías, capítulo 6.
Isaías, depois que o rei Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus e os serafins ao redor de Deus dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías, por ter visto a glória de Deus, ele olhou para ele e viu que os lábios dele estavam contaminados e que ele habitava num povo de impuros lábios. Aí ele disse: ai de mim que vou perecendo. Aí o que aconteceu, irmãos? Um dos serafins voou até nele com uma brasa viva do altar, irmãos. Uma brasa viva do altar. Aleluia, tocou nos lábios dele. E o anjo disse: eis que isto toca aos teus lábios. A tua iniquidade é purificada e o teu pecado é tirado de ti. Aí o que acontece? Isaías disse. Aí Isaías ouviu uma voz do céu dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós precisamos dessa brasa viva que vem do altar, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é brasa viva. Jeremias 23, 29, a Bíblia diz, Deus disse para Jeremias: Jeremias, não é a minha palavra como fogo? Louvado seja Deus, e como martelo que esmiuça a penha? Então nós precisamos obedecer essa palavra aqui. Aí você vê quando Davi pecou, errou, lá no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Aí no 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Louvado seja Deus. Então ele queria um coração puro, um espírito reto, para ensinar os transgressores. Então não tem como nós querer ensinar alguém estando no pecado, estando no erro. Não vai adiantar não. Não deixe teu coração te enganar, porque enganou-se o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não se engane, só porque você faz uma bondade ali, uma bondade aqui, você vai ser salvo. Não quer dizer nada, não é pelas obras. Louvado seja Deus. Efésios 2:9, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é por meio da graça. Versículo 8 de 2 Efésios, versículo 8, né? A salvação, ela é pela fé, por meio da graça, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Fico com essa palavra, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.